Eu tive um medo de não ser aceita por não ser virgem, sabe? Esse era o meu maior receio. No entanto, que quando eu conheci o meu marido, eu falei com ele assim, eu quero te contar. Você já sabia quando vocês se viram Não. assim? Já tinha um... Ah, no nosso testemunho? Não, foi bem interessante, assim, porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento e eu tava muito fechada. Sabe quando você fala assim, ah, eu não quero ver homem nem pintado de ouro? Sim. Eu tava nessa fase. Sei e bem. Aí, sabe bem, né? E eu falava, não quero ver homem nem pintado de ouro na minha frente, não quero, eu tô em reforma, tô fechada, sabe? Não quero. E aí teve um dia, ele já era professor ali no Carisma, e eu tava levando um computador de um lado para o outro, do auditório. O auditório era bem grande, o computador pesado, aqueles grandes, né, com as telas maiores. E aí eu tava levando esse monitor do computador para o outro lado, e ele parou na minha frente e falou assim, o que você tá fazendo? Eu falei, eu tenho que levar esse monitor lá para o outro lado. E ele falou assim, não. Eu falei, olha, parece uma propaganda de shampoo, sabe aqui, assim, que o vento vem e balança e... Você sentiu um... Foi algo bem, assim, romântico, sabe? E ele falou assim, deixe-me levar o computador para você, porque Deus me fez para te ajudar. Em inglês, nossa, ele falou? Tudo em inglês. Deus me fez para te ajudar. E eu falei assim, esse homem é diferente, vou dar uma chance para ele. Ele viu algo diferente em mim, sabe? Me valorizou. Então eu achei muito forte isso, era algo diferente de tudo aquilo que eu já tinha vivido. Sim. E aí eu falei assim, vou dar uma chance para ele. E aí a gente começou a conversar, saímos para poder nos conhecer melhor. E aí eu sei que em 7 meses a gente namorou, noivou e casou. Estamos casados hoje há 21 anos. Então foi um testemunho muito lindo, assim. Mas quando a gente começou a se relacionar, eu falei com ele, eu preciso te contar algo. E até esse momento eu ainda não tinha entendido que eu tinha sido abusada. Então eu só falei com ele, eu quero, né, te falar que eu não sou virgem. Então, se você ainda, né, deseja casar comigo, porque a gente tem essa questão, né, da pureza. Então, muitas vezes tem homens que falam, não, tem que casar com mulher virgem, eu tô me guardando. E eu tinha esse receio. Então, foi esse receio. E ele falou assim, olha, achei tão bonito. Ele falou assim, a partir do momento que você aceita Jesus e você se posiciona com ele, você é nova criatura. Tudo do seu passado passou, não existe mais e hoje você vive uma nova vida. Então, eu te aceito, ele falou. Né? E eu falei, ai, glória a Deus. Então, foi um novo começo, assim, para mim, nessa área também, sabe? Foi bem bonito. E quais foram os desafios que vocês passaram como um casal mesmo? Você falou sobre a questão, né, da relação sexual, que você até, acho que hoje você fala, né, como apimentar o casamento, a gente vai falar no seu livro, mas você passou por isso para lidar com esse trauma, a convivência, ou morar na casa, ou a maternidade. Quais foram os principais desafios depois você, como casada, passou? Então, eu falo assim, a gente até brinca hoje, depois de 21 anos de casada, a gente pode falar isso. Mas nos 2 primeiros anos de casamento, a gente quase divorciou todos os dias. Foi muito difícil, porque eram 2 pessoas, ele também foi abusado na infância, ele tinha 5 anos de idade. E eu tinha sido abusada, mas eu não tinha compreensão daquilo que tinha acontecido, então eu não conseguia me submeter à autoridade dele, né? Não como uma escrava, não, mas ali de entender que ele é o cabeça, ele é o sacerdote, eu não aceitava isso, sabe? Toda vez que ele falava assim, não, a gente precisa fazer isso, eu achava que ele estava mandando, sabe? Então não entendia a voz de comando, né, do visionário ali, ele é muito planejador, estrategista, e eu não via isso. Então eu achava que ele estava se impondo, sabe? Abusando da autoridade dele. Então a gente teve muitos conflitos. E para adicionar mais ainda, ele é americano. Então o choque cultural foi muito grande. Eu lembro de uma vez a gente estava jantando e eu falei com ele assim, me passa o sal? Aí ele, como que você pode falar desse jeito comigo? Me passa o sal? Aí eu falei assim, não, é o sal para eu pôr na minha comida. Ele falou assim, não, você tem que falar, por favor, será que você pode me passar o sal? Porque na cultura americana é o jeito que se fala na frase. E pra gente, a gente não tem tanto, ainda mais no dia a dia, né? Com uma pessoa mais rápido? Passa o sal. Aí eu não entendia isso, não entendia a cultura americana, né? E aí eu falei assim, não precisa mais do sal, não preciso mais do sal, não quero nem brigar, sabe? Então esses conflitos, assim, o choque cultural foi bem grande, né? E fora a adaptação sexual, né? A gente fala
que uma adaptação sexual, são 2 anos de adaptação. Até o casal entender o jeito um do outro, o que gosta, o que não gosta, sabe? E tem toda essa bagagem, o histórico, né? Às vezes, tem mulheres, por exemplo, que foram abusadas. Eu tratei de um caso agora, a moça, ela foi abusada pelo toque nos seios. Então, toda vez que o marido tocava, ela não gostava, sabe? Ela, não, aqui não toca, né? E é algo assim que o marido tá ali para divertir, né? É o parquinho do marido, vamos falar assim. Mas ela não conseguia, até que ela teve um entendimento. O Espírito Santo trouxe a luz para mostrar para ela, olha, aquilo que você recebeu, né? Então, que você libere perdão, que você seja curado e vá usufruir hoje daquilo que o Senhor está dando, um novo tempo, né? Então, eu acho que foram coisas assim na minha vida também que eu tive que romper, né? E eu falo que eu rompia nessa área sexual, eu já tinha 7 anos de casada. Então, foi muito difícil, assim, né? E assim, acho que na maternidade, eu fiquei grávida com 4 meses de casada, tomando remédio. Então nem era um plano, não era planejado casar e logo ser mãe. Sim, eu sempre tive o sonho, sabe? Até na escola de missões, a gente tinha que fazer o plano de vida, né? O plano de vida ali de missões. Aí as minhas amigas queriam ir para a África, acabar com a fome na África, sabe? A outra queria ir para a Índia, ajudar a resgatar as meninas e tal. O meu plano era casar. Então eu coloquei o vestido que eu queria, as decorações, né? Todo o planejamento, como que ia ser a cerimônia, coloquei tudo ali. E foi tão interessante que 5 anos depois encontrei com algumas dessas amigas do seminário, num shopping, e elas falaram, o único plano que deu certo foi o seu. Eu já estava ali casadinha, né? Então, assim, eu sempre tive esse sonho de casar, sabe? Então, para mim, não existia essa questão de desistir. Então, por mais que fosse muito difícil, né, a gente permaneceu ali. E aí, com 4 meses de casada, eu fiquei grávida, e pra gente foi uma alegria, assim, né, o Salomão, maravilhoso a gente poder ter o Salomão. E depois a gente, né, tentei, depois de um ano e meio, tentei engravidar, não conseguia engravidar. E 1 ano e meio de tentativa veio a Valentina, né? Então eu falo assim, gente, estava tomando remédio, né? Eu quero até falar para você aí, que às vezes você tá aí na luta, né? Que o Senhor me dá filhos, né? O Senhor me dá filhos. E eu sou prova mesmo de quando o Senhor tem a data, nem nada segura, né? Então eu estava ali tomando remédio, eu engravidei. A Valentina eu tentei 1 ano e meio e não conseguia. Então eu sei que o Senhor tem a data, né? Para cada um nascer, né? E tem sido maravilhoso, assim. Mas eu acho que os desafios do casamento, para mim, até ajudando, aconselhando outros casais, é a comunicação. Existe uma estatística que diz que 86%, é muito alta a estatística, 86% dos casamentos poderiam não terminar em divórcio se houvesse um mediador ali para ajudar. Então, a comunicação realmente, eu falo que é como se fosse um fio, um telefone sem fio, que um fala uma coisa, o outro ouve outra coisa, sabe? E nesse meio o inimigo entra, faz entender, sabe? E faz aquela confusão, né? Então, eu acho que eu vivi esses 2 primeiros anos, a gente viveu esse telefone sem fio, sabe? Da comunicação não ser mal compreendida. Sim, e às vezes se calar, né? Ao invés de falar, quando vê que não está compreendendo, se cala, fala, deixa quieto. Só que às vezes esse deixar quieto vai piorando a situação, né? Sim, é uma bola de neve, né? Que vai juntando. E a gente também, ele falava inglês e eu falava em português. Eu não sabia 100% inglês, ele não sabia 100% português. Então, às vezes, a gente brigava com um dicionário de papel, que na época não tinha dicionário, né? Google Translator não tinha essas coisas. Então, a gente, às vezes, estava tentando, sabe, achar palavras no dicionário. E aí, a gente começava a rir, porque como é que você vai achar uma palavra na hora da dificuldade ali? Não dava nem para achar uma palavra para xingar. Como é que eu vou xingar? Então, assim, a gente acabava rindo e tudo, mas eu acredito que a comunicação é um grande desafio hoje nos casamentos.